Olá, tudo bem? Eu sou Daiane Pinesi e estou novamente com você aqui no nosso Pode Tudo com a Daiane, para que a gente possa trazer novidades e informações sobre o mercado imobiliário no interior paulista. E hoje, gente, eu tenho a grata satisfação de entrevistar dois parceiros, duas pessoas incríveis do mercado imobiliário. Nós vamos falar hoje com o arquiteto Marco Stella. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Dai? E com a arquiteta Bia Ribeiro, também designer de interiores, né, Bia? É isso aí, Dai. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao Pode Tudo com a Daiane. Obrigada. A gente agradece aí pelo convite. É sempre muito bom a gente estar aqui conversando sobre nossa profissão, sobre o mercado. Muito legal. Bom, eu já quero saber, gente, vocês vêm se destacando no mercado da arquitetura aqui na cidade de Araçatuba. A gente vê vários projetos assinados por vocês. Alguns eu sou extremamente apaixonada, tanto em fachada quanto aproveitamento de solo. Vocês dão umas ideias muito legais quando eu vejo assim um terreno bem difícil de resolver a situação dele. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós e para quem acompanha qual a importância do arquiteto. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, eu quero construir do zero. Qual que é a importância que o arquiteto tem na hora de eu desenvolver um projeto e realizar o sonho de uma nova casa? Daiane, é legal isso, essa preocupação, né, com o imóvel que o cliente vai construir ou vai adquirir, até porque é um investimento que ele está fazendo ali, não de repente é o sonho da vida toda dele, que ele está depositando suas economias ali e tal. Então é interessante ter sim esse cuidado, né? Você falou tanto de casa quanto terreno para construção. A gente faz esse acompanhamento. No caso de terreno, é legal a gente ir junto, fazer essa escolha junto com o cliente, por conta... Aqui em Araçatuba, principalmente, eu bato muito nessa tecla por conta do clima nosso. Hoje a gente está de blusa aqui, mas não é muito comum isso acontecer. Então, na questão de orientação solar, ajudar o cliente a escolher o melhor terreno ali, onde ele vai conseguir ter um aproveitamento melhor da construção. Outra questão importante também no que diz respeito à topografia. Então, de repente, ele viu um terreno legal ali, está com um valor bacana, mas ele vai acabar gastando um dinheiro a mais que ele não prevê para, de repente, estar acertando o terreno, fazendo muro de arrimo e tal. Então, são alguns cuidados que, para quem não é da área, não consegue enxergar essas situações. Então, por isso que eu acho muito importante a gente ir junto para estar orientando o cliente. De repente ele já tem uma ideia do que ele quer, e com essa visita nossa junto, é um caso que aconteceu recentemente no Alphaville 2, o cliente tinha uma ideia de casa e a gente escolheu a dedo o terreno para ele. E tá para começar a obra. Acredito que na semana que vem, ou no máximo no começo do mês que vem, a gente vai estar iniciando essa obra, que foi escolhido um terreno com bastante desnível, justamente para isso, para fazer a casa do jeito que o cliente buscava. Você falou um negócio bacana, porque assim, hoje mesmo eu fui visitar um imóvel, um terreno de 480 metros, mas é um terreno de rua. E existe um desnível muito grande da rua até o fundo do terreno. Aí o proprietário estava comigo e ainda falou assim: Daiane, aqui é ruim porque tem um desnível muito grande, né? Sim. Eu falei, depende. Depende de quem, a pessoa que comprar, depende do profissional que ela vai contratar para edificar o planejamento dela. Pode ser um ponto comercial, uma clínica médica, uma residência, o que for. Se o arquiteto tiver essa visão de aproveitamento do desnível e souber construir alguma coisa ali, tudo isso some. Sim. E ninguém percebe, não é isso? Exato, é o que você acabou de falar da residência. Né? Em alguns casos isso é possível, né? Em outros a gente precisa buscar outro tipo de soluções aí para resolver. Principalmente a gente está batendo
bastante nessa tecla do desnível, mas de repente escoamento de água de chuva, de esgoto, existem soluções para a gente resolver isso, mas aí tem que ver se o cliente está disposto a isso ou não. Tá? Certo. Ô Bia, o que você me fala assim, um caso difícil que você pegou de um cliente que queria uma determinada sei lá, um determinado estilo de casa e escolheu um terreno completamente desfavorável. Nossa. Tem casos assim? Você lembra de alguém? Eu acho que Totalmente desfavorável? Eu acho que não. Eu acho que seria mais alguma coisa em relação a estilo. Por exemplo, um estilo totalmente diferente do que a casa que ele comprou. Uma casa mais moderna e ele quer um estilo Eu mais acho que isso clássico. na parte de compra de imóvel já finalizado, quando o cliente compra, e aí às vezes a cliente compra uma casa, mas não é o estilo dela. Hoje as casas que estão para vendas têm um conceito mais moderno. E até aconteceu recentemente com uma cliente que ela tem um estilo mais clássico. Então a gente tem que trazer essa identidade da cliente para aquele imóvel que ela comprou, que ela acabou de comprar, e a gente vai ter que fazer uma reforma ali para trazer a identidade dela. Mas de terreno em si, uma dificuldade, eu não me recordo de nenhum. Eu acho que esse problema é maior quando acontece esse tipo de situação, que o cliente compra uma casa num estilo diferente, porque o terreno, ele tá ali, uma tela em branco para a gente poder desenvolver o projeto. Então esse não seria exatamente um problema. É mais nesse caso que a gente comentou. Eu me recordo de terreno, sim, é do cliente às vezes comprar um terreno e ele pega referências na internet de residências que estão em terrenos muito maiores e quer aplicar aquilo naquele terreno. Então, aí a gente não consegue, a gente já teve dificuldade em relação a isso, porque o cliente não entendia, teve diversas alterações, porque o terreno dele não comportava aquilo que ele pegava de referência. Aí sim você vai encontrar dificuldade. Aí sim. Ô Bia, e como que você administra quando você pega uma cliente, igual você tá falando, que ela tem um estilo, certo? E ela compra uma residência ou para reforma, e ela fala, olha, eu quero colocar a minha identidade aqui. Qual o processo? Inicialmente, a gente primeiro tem uma conversa com a cliente para entender o estilo dela. Normalmente, quando compra uma residência pronta, ela já mora em alguma outra residência, então é legal marcar uma reunião para ver o que ela tem já de móveis, de decoração, porque já tem o estilo dela aplicado ali. Então, normalmente eu faço uma visita até o imóvel onde ela mora. E aí a gente começa a trabalhar. Inicialmente é feito um projeto 3D para a cliente analisar, ver se tá tudo de acordo. Depois eu acompanho a cliente na compra dos produtos. Eu vou nas lojas, escolho para ela, levo a cliente. Então são processos, mas tudo é possível nesse meio. Ô Marco, e assim, hoje, se eu fosse descrever uma assinatura de vocês, as fachadas, designer de interiores, estrutura de planta, eu diria que vocês têm uma tendência mais o quê? Moderna, clássica? Não, com certeza é algo mais moderno, né? Acho que essa é uma tendência aí, né? Principalmente por conta da rotina das pessoas, né? Bem corrido no dia a dia. Então, os ambientes mais integrados, né? Esses cômodos mais o social da casa, né? Varanda gourmet, cozinha, estar. Então, esses ambientes mais integrados é uma característica aí bem forte hoje em dia na maioria dos projetos, né? E fachadas mais retas, né? Telhados cada vez menos aparente, mais escondidos, né? Linhas retas, esse trabalho com materiais naturais como pedra, madeira. Então são características aí bem marcantes aí nos nossos
projetos. Ô Marco, e assim, quais são hoje, como que vocês identificam, Marco, Bia, como que vocês identificam as características de um imóvel de alto padrão dentro dessa linha do projeto moderno? Daiane, o projeto de alto padrão, ele é muito específico, ele é muito individual. Ele tem características ali, quando o cliente busca um projeto de alto padrão, ele quer coisas ali que você não vê em todo lugar, em todos os imóveis. Tá? São características ali específicas, né? Exemplos, tá? E o porquê isso é considerado um alto padrão. A gente tem portas, por exemplo, que seriam comuns, 2,10 metros de altura, chegando muitas vezes até a altura da laje. Porta social? Não. Não? Não. Dentro do imóvel mesmo. Então, são características de projetos de realmente alto padrão, tá? Acabamentos mais sofisticados, né? Tipos de pedras, mármores. Enfim, tem várias características aí que assim, que caracterizam o alto padrão, tá? Alto padrão mesmo, quando a gente está elevando lá em cima, porque isso confunde muito, tá? As pessoas falam alto padrão, tal, mas você vai ver, não é, de repente, alto padrão mesmo. Quando a gente fala aí na construção de R$5.500 o metro quadrado, R$6.000 o metro quadrado de área construída. Tá? Ô Bia, exemplos de produtos ou acabamentos que você considera que são usados hoje no alto padrão? Tá. Granito, pedras... Bom, hoje no alto padrão se utiliza muito porcelanato de grandes formatos, 1,20 por 1,20. Hoje a gente tem no mercado as lastras também, que são porcelanatos de 1,20 por 2,70. Caramba! Se utiliza muito. As bancadas, tá utilizando muito um material que chama Corian, lâmina porcelânica. Então não se utiliza mais muito granito para as bancadas. Por quê? Porque são materiais mais resistentes, têm um custo mais elevado, mas são mais resistentes, mais duráveis, são resistentes a risco, a mancha, alguns a calor. Eu nunca ouvi falar, Bia, não conheço esses dois materiais que você está falando. São materiais que são lançamentos, é coisa nova? O Corian, ele tá começando a chegar em Araçatuba do ano passado para esse. Né? Só tem um lugar aqui que vende, mas tá vindo de fora. E o que é? A gente consegue buscar no Google? Consegue, Leozinho? Consegue. Como que escreve? C-O-R-I-N-A-N, né? Corian. Corian, consegue? Procura aí pra gente ver se consegue. O Corian, ele é um material sintético e ele tem ele é flexível. Então, assim, a gente consegue fazer nele a bancada e quando sobe o espelho na parede, não fica aquela quina que é onde acumula sujeira. Dá pra fazer arredondado. Caramba, não conheço. E aí, por exemplo, eu mudei de casa, eu quero levar minha bancada embora. Eu preciso só que a casa que eu vou é maior. Ele dá emenda, eu consigo ampliar essa bancada. Mas sem ficar... É isso ou não? Essa... Vem pra cá. Qual? Isso, essa que tá... Isso, ó. Não abriu, a outra. Aqui, ó, tá vendo? A cuba é esculpida nele mesmo. Ai, eu já vi isso, Bia. Ele é um material extremamente resistente. O Corian só não é resistente a calor. Então, normalmente, no Corian já vem o lugar embutido na pedra onde você pode pôr as panelas. Já vem carregador de indução na própria bancada. É um material bem diferente. E acaba sendo um material mais higiênico também.
Nossa, Bia, eu já vi, mas eu não sei se eu vi aqui em Araçatuba, algo assim. Onde que eu vi isso? Acho que em São Paulo, que eu fui visitar uma... Ali a gente tem um exemplo de um espaço onde seria que pode colocar a Na parte quente. foto aqui, do ó. lado aqui. Esse? Do lado. Aí. Tá vendo aqui, ó, onde tá esses risquinhos? É o lugar que é o descanso de panela, vamos dizer assim. Então aí você pode pôr a panela. Mas é um material que você consegue polir, ele volta ao estado normal de novo, parece que tá novinho. Então é um material bem legal, não tem só branco. Tá mais conhecido branco, mas tem várias cores, tem até tipo laranja, todas as cores, assim. E qual é o outro que você falou? Lâmina porcelânica. Dá pra ver aí, Léo? Puxa pra nós. A lâmina gente. porcelânica, ela lembra bem um porcelanato, porém é um material de fazer bancada. A lâmina porcelânica já é resistente a calor. E ela não quebra? Não, e ela é bem fininha. Até teve uma residência que a gente finalizou, que foi feita nela, a gente fez só na espessura da pedra, a ilha inteira. A ilha tem 7 metros. 7 metros, e foi feita só na espessura de... E várias cores? Eles têm marmorizados. É isso. Tem marmorizado, assim, que lembra um mármore, um porcelanato. Olha, tem branco, lindo. cinza, tem com polido ou acetinado. Tem uma gama bem grande de Se quiser ver cores. O projeto que a gente fez tem no Instagram. Tem no Instagram? Abre lá, Léo, pra gente ver. Vocês, então, já começaram a utilizar esses materiais nas residências? Já começamos. Que legal. Qual deles, Pode abaixar. Marco? Baixa? Baixa mais. Mais um pouco. Mais um pouco. Nossa, tá longe. Lá em cima. Essa ilha aqui. Ah, eu vi essa postagem. Ai, que linda! Ela foi feita em lâmina porcelânica. Por quê? Porque a gente fez na lâmina. Tá vendo que o cliente tem tudo industrial, cooktop. Ele tem chapa, fritadeira. Então, por ser resistente a calor, a gente optou pela lâmina. Porque aí é bem quente esse espaço dele, na verdade. Que legal, mas ficou muito bonito. Aqui é porcelanato normal, né? Aqui são porcelanatos de grandes formatos. Ele tem 1,20 por 1,20, esse que tá na parede desse banheiro. E no piso dessa residência também foi utilizado 1,20, 1,20 na residência inteira. Nossa, que bonito. Esse ficou muito bonito. Esse é um tipo de acabamento que se utiliza muito nesse estilo, que imita o mármore em grandes formatos também. Muito bonito. Hoje a gente tem muito material de acabamento, na verdade. A gama é igual a gente falou no começo, o céu é o limite para acabamento. Então, a gente consegue fazer muita coisa nessa questão com tudo de material que tem hoje para utilização. Eu vi que você esteve na Casa Decor, é assim que chama, né? Casa Cor. Casa Cor, em São Paulo, recentemente, certo? Certo. Fala aí das novidades, o que Olha, vem eu aí pra gostei esse muito ano. da Casa Cor. Eu achei que trabalhou muita brasilidade, muito material que lembra o Brasil, realmente. Muito tom terracota, tá usando. Muito travertino, muito revestimento em travertino, na textura de travertino, ou no tom de travertino. O que mais lindo? Cores, tem novidades de cores. A gente viu algumas texturas legais, né? Umas texturas diferentes. Que substitui a pintura interna, né? São texturas mais suaves, assim, que está sendo bastante usado em ambientes internos, né? Então não tem não é muito carregado, né? Tem uma variaçãozinha de cor ali, mas é algo bem suave, que fica bem legal. Isso para paredes internas. Os tons que a gente mais viu lá foram tons crus, neutros e o terracota, que tá muito em alta agora. Terracota é aquele vermelho terroso? Isso, tons terrosos tá Sim. em alta agora.
O uso de materiais naturais. Então vamos lá, madeira, materiais pedra. naturais. Descreve o que são materiais naturais. Seria madeira, né? O que é retirado ali da natureza e não sofre não sofre alteração. Pedras naturais, madeira. Os pendentes em palha tá muito em alta também. Exato. Mantém ainda, porque nós tivemos um período que usava muito ferro, madeira, cimento e vidro. Mantém. É mesclado junto com esses materiais, né? Vidro, ainda são materiais atemporais, né? Que por mais que passa o tempo, a gente vem utilizando, às vezes de forma diferente, mas nunca deixam de ser utilizados, né? Certo. Ô Bia, quando a gente vai pegar uma casa, certo? A tendência hoje é que tenha só um espaço gourmet mesmo, que perca-se a funcionalidade da cozinha. Mas isso é padrão? Todo cliente quer isso ou não? Nós temos aqueles clientes específicos que ainda exigem ambientes separados, cozinha e espaço gourmet. Ainda tem os clientes específicos. A gente até brinca com uma cliente que a gente fala que a cozinha dela é só para o café da manhã, porque ela só usa para tomar o café da manhã. O resto das refeições e de tudo ela faz no gourmet. Ok. Mas tem cliente que, por ser algo que está acostumado, que a ideia dele de casa é uma cozinha, um espaço de churrasco separado, ainda pede sim, embora a tendência seja de acabar isso daí, deixar tudo integrado realmente. Mas tem clientes que ainda pedem e não... Esse dessa casa que a gente mostrou, inicialmente ele queria uma cozinha, um gourmet. Só que daí a hora que a gente mostrou o tamanho que ficou o gourmet dele, ele falou, não vou precisar de uma cozinha. Eu falei, não vai. A cozinha dele virou um escritório. O que é mais gostoso? Pegar um projeto do zero e desenvolver a ideia, ou pegar uma reforma? Você pega um negócio que a pessoa tá lá e não tá contente, de repente você vai lá e transforma aquele espaço. O que é mais gostoso pro arquiteto? Olha, os dois são muito legais, sabe? Você ter uma tela em branco ali para você trabalhar é muito legal, eu gosto bastante disso. Só que tem a questão da reforma, do cliente já ter o imóvel e muitas das vezes, a maioria das vezes, ele não tem a noção em que pode ser transformado aquele imóvel dele. Então, esse lance da reforma é gratificante porque assim, a pessoa está ali, ela já está acostumada ali do jeito que está, então já tem um ambiente formado ali. E ela, muitas das vezes, não tem a noção do que pode ser transformado. E quando a gente faz essa transformação e o cliente olha e fala, caramba, Marco, não achava que daria para minha casa, ou meu escritório, enfim, se transformar no que está aqui hoje. Então, isso é bem legal. Quando o cliente vai construir do zero, beleza, ele já está na expectativa ali de ter alguma coisa legal e tal, mas essa transformação da reforma acaba te tendo um impacto assim, maior, porque ela já está dentro do espaço, ela já tem aquela noção do que tem ali, mas não tem... a noção do que pode ficar, de como pode ficar. Ô Bia, quais são os itens que hoje, quando você vai mexer numa residência, não podem faltar? Eu vou fazer essa pergunta, até por indicação de vocês, eu tô assistindo aquela série que vocês me indicaram. Muito legal. É muito legal. Gostou? Eu tô gostando, eu não terminei ainda não, tô assistindo. E é bacana porque, assim, eu falo que lá tem muitas dicas para o corretor, né? E às vezes eu me pego ali observando que no dia a dia da corretagem, quando a gente vai vender um imóvel, a gente às vezes esquece de detalhes. Eu vou falar alguns detalhes que, por exemplo, às vezes a gente não pergunta. Pressurizador. Tem pressurizador? O que é isso, Daiane? Isso mesmo? O que é pressurizador? É o que dá pressão na torneira para você ter assim um banho com uma ducha gostosa ou que a água na torneira saia
Com pressão. Com pressão. Então, Bia, me fale itens, até mesmo para os corretores. Quais são os itens que a gente esquece de perguntar, mas que a gente tem que ter na nossa cabeça que esses itens fazem toda a diferença na hora da pessoa estar morando numa residência? O pressurizador é um que, principalmente para residência de alto padrão, eu acho extremamente necessário. Até porque aquelas torneiras gourmet, que têm a bica mais alta, elas precisam de um MCA maior. O que é isso? É 1 metro de coluna d'água. Então, se não tiver pressurizador, o cliente não consegue ter uma torneira gourmet. Então, para uma casa de alto padrão, hoje se usa muito essas torneiras grandes, que sai a duchinha. Então, eu acho essencial. Outra coisa que me incomoda muito é quando não faz a tubulação do ar. Então, a tubulação do ar tem que estar toda feita, escondida, pra gente conseguir colocar a máquina lá no telhado pra ninguém ver. Antigamente a gente colocava as máquinas de ares condicionados em cima das janelas, não é isso? E hoje, as fachadas são tão bonitas, as laterais das casas são bonitas. Vamos esconder isso daí. Hoje a gente tem telhado embutido, então é possível colocar a máquina pra ficar escondida atrás da platibanda. Então é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença numa residência de alto padrão. Ou você cria um patamar, um espaço, uma área técnica, onde você concentra todas as máquinas lá, né? Então precisou subir, dar manutenção. Escondidinho. Precisou subir, dar uma manutenção, o cara vai num lugar só, não tem que ficar andando no seu telhado inteiro, evita de quebrar telha. Enfim, vazamentos. Coisa que eu acho que não precisa ter, mas está preparado para ter, é deixar preparado para receber uma energia fotovoltaica. Porque hoje, quase todos os clientes pedem fotovoltaica. Então, assim, deixar tudo preparado para o cliente colocar ela. Você sabe uma coisa que eu atendi um cliente recentemente, que ele pediu? Tomada 220 na garagem. A gente coloca sempre em projeto. Então, e nunca tinham me pedido isso. Aí o cliente falou assim, Daiane, fala pro fulano de tal que eu gostaria que ele colocasse uma tomada 220 na garagem. Eu fiquei pensando, né, por que carro elétrico? A gente... É padrão dos nossos projetos ter ponto elétrico na garagem agora. 110, 220, até por conta de aquelas máquinas VAP. Você vai lavar sua garagem, você quer ligar uma máquina ali, um cortador de grama para cortar a grama ali do jardim da frente. Aspirador de pó para limpar o carro. Então, é padrão, a gente já deixa pensando nessa questão. É a tendência do mercado, então tem que se pensar. Aquecedor solar, acho muito válido, principalmente em piscina, porque Araçatuba é quente, mas o aquecedor na piscina faz diferença. Faz diferença, Bia? Faz. Às vezes eu fico me perguntando, gente, mas pra que piscina aquecida em Araçatuba? É tão quente aqui. Se você tem uma piscina aquecida em Araçatuba, você usa muito mais sua piscina do que quem não tem. Porque o pessoal que não tem acaba usando só naquele verão intenso daqui. Agora, os clientes que têm aquecedor, de noite eles chegam do serviço, estão na piscina, então a gente vê uma utilização bem maior da piscina também. Mas você fala da energia, porque você falou de deixar o aquecedor para a piscina. Não é o mesmo aquecimento de banhos e torneiras. Não. São sistemas diferentes. Então, todos os sistemas hoje, fotovoltaica, energia solar e o aquecimento de piscina também, vocês acham que são importantes ter numa residência? A fotovoltaica, pelo menos, deixar preparado para receber ela. Não precisa necessariamente ter, mas deixar as tubulações certas para estar recebendo a fotovoltaica. Isso são questões principalmente ambientais, né? A gente precisa ter essa conscientização de proteger o meio ambiente, né? Então, são fontes aí de energia que a gente tem que agridem, né? Não agridem, na verdade, o meio ambiente. Então, beleza, a fotovoltaica, você está gerando sua própria energia ali,
O aquecedor, você está economizando energia porque você está utilizando o calor do sol para aquecer essa água. Então, são soluções aí que a gente tem a nosso favor, que dá para a gente utilizar e vai nos ajudar aí a economizar energia, a proteger o meio ambiente. Nós chamamos, Marco, de energia limpa, Exato, né? Que exato. são essas tendências agora. A Sim. fotovoltaica, energia solar. Vocês estão falando do aquecimento pela energia solar da piscina, Sim. as tomadas para os carros híbridos e também os carros elétricos. Exato. E nós temos um outro item que ainda faz parte, dentro do que eu tenho lido, tá? Se eu estiver falando besteira, que vocês me corrijam. Da energia limpa e da sustentabilidade, que é a intensidade cada vez maior de aproveitamentos de projeto paisagístico, de jardins, do verde, um jardim vertical. Então, eu posso dizer que essas seriam realmente tendências dos projetos que estão aí acontecendo. Pode falar. Não, pode. Essa questão do paisagismo, Daiane, é legal. A gente aí voltando na questão do meio ambiente, né? Os condomínios, você sabe, tem regras aí para você poder construir neles, né? Então, quanto mais área verde você deixar no seu imóvel, mais absorção de água a gente vai ter dentro de cada terreno. Com o aumento da população, das cidades, a área permeável foi diminuindo, por isso que acontecem enchentes nas cidades e tal. Então, essa questão do jardim é bastante importante por conta disso, da absorção de água no terreno, além de deixar o ambiente mais fresco. Você ter esse verde no Um conforto térmico, né? Exato, você ter esse verde na sua casa, além também de deixar a sua vista muito mais agradável, você ter um ambiente termicamente mais agradável e visivelmente também mais bonito. Certo. Marco, Bia, quantos anos vocês estão no mercado? Faz as contas. Eu me formei em 2013, lá em Campo Grande, fiz faculdade lá. 10 anos. 10 anos já. Parece que foi ontem. Fazem 10 anos já. Eu me formei, não abri meu escritório logo de cara, trabalhei com outros profissionais aí e fui para São Paulo, trabalhei lá em São Paulo em uma construtora, e que eu abri o escritório foi em 2016. 2016, final de 2016, montei o escritório e comecei a pegar projetos aqui em Araçatuba para desenvolver. E você, Bia? Eu não lembro o ano que eu me formei. 2018, 17, 18. Que a gente tem um escritório junto, na verdade, fazem 5 anos que a gente trabalha junto. Eu trabalhei antes em lojas de imóveis planejados, e até por isso minha paixão pela parte de interiores. Eu acabei me apaixonando por essa área, trabalhando nessa parte. Mas nosso escritório junto mesmo faz 5 anos que a gente tem. Ô, gente, da experiência e do tempo que vocês têm junto, tem alguma casa que ficou na lembrança? Eu acho que quem entregou recentemente. A primeira. A primeira? Tá no Instagram? Não. A primeira que você fez. Tá, mas vai um tempinho até achar ela, porque faz tempo. E por que ela ficou na cabeça? Me fala. Por ter sido a primeira, né? Quando a gente acaba de se formar, você está muito inseguro, você tem um certo receio de estar errando, de não... sabe, não atingir a expectativa, e isso foi muito legal, porque foi a primeira casa, e o cliente é meu cliente até hoje. Que legal! Virou meu cliente também, na parte de interiores. A parte de interiores a Bia faz, legal. E até hoje, há 2 meses atrás, a gente atendeu ele de novo. Então, tudo que ele vai fazer, ele fidelizou. Liga. Exato. Então, essa ficou bem marcada, principalmente por conta
por conta disso. E eles acabaram virando amigos nossos aí, nosso aniversário tá junto, sempre tá aí com a gente. Então, essa me marcou bastante por conta disso. Eu tenho um carinho pela do Costa Azul. Do Costa Azul tá aqui, Bia? A do Costa Azul, eu não sei se a gente já postou foto dela, só nos stories. Foi uma das casas que a gente terminou recentemente. E é um cliente que escutou muito a gente do começo ao fim. Então, assim, o resultado final da casa ficou exatamente o que a gente tinha previsto para ele. Então, essa casa me marcou muito. Tanto na questão de arquitetura, quanto na parte de interiores. Ficou perfeita, na minha opinião. E é um cliente que deixou a gente ousar um pouco e trazer alguns materiais diferentes. É um cliente que tem uma piscina praia, que é... Piscina praia? Mas descreve o que é uma piscina praia. Cara, você tá chegando numa parte aí que eu acho... Fala, Bia, o que é uma piscina praia? A piscina praia, ela primeiro tem um formato mais orgânico. Não é uma piscina reta. Você não tem foto nenhuma no seu celular para passar para ele por aí? Tem. Da piscina? Porque daí eu acho que fica mais fácil de visualizar. Ela é revestida... Ela não é revestida com porcelanato. Ela é revestida com material que chama... Não vou achar agora. Como chama o material? É um revestimento monolítico. Monolítico é que ele não tem emenda. Né? Então ele não tem junta, não tem nada. É uma espécie de areia resinada que é aplicada em volta da piscina. Caramba, gente, então, nunca vi. Ai, nossa, eu tô precisando me atualizar. Acho que eu vou passar uns dias lá no escritório. Sabe aquelas piscinas de termas que parece que tem areia? Deixa ele me mandar a foto da piscina praia e eu passo pra você. Você põe na tela pra nós. Peraí. Qual, Bia? Sabe quando você vai em termas que tem aquelas piscinas que parece que são feitas de areia, mas o material fica... preso ali, é como se fosse uma areia, realmente. Então ela tem uma prainha que é em nível, ele vai mandar foto, aí vocês vão conseguir ver. Passa aí a foto, vamos ver. Tem? Ih, Marco, tá perdido aí, Marco. Tem quase 30 mil fotos aqui. Mas que mais, Bia? Vai, piscina praia, nós vamos conhecer daqui a pouco. Além disso, a disposição da casa é uma disposição que a gente gosta. Ela ficou num formato em L, então ficou a piscina praia no meio e você tem a visão dessa piscina de qualquer lugar que você ande da casa. Acho esse formato legal. Conseguiu? O cliente também aceitou a nossa sugestão de utilizar materiais naturais, então tem pedra, até pelo local onde ela tá, né, que é um condomínio na beira do rio. Então, a gente utilizou pedra, utilizou madeira, tanto em parede quanto em forro, na garagem, forro do beiral. O paisagismo, a gente já colocou 4 jabuticabeiras adultas. Ai, eu sei qual que é essa casa. A gente já plantou adultas as jabuticabeiras, então ficou muito legal também. Eu vi essa casa, eu tava lá no condomínio e eu encontrei o Marco lá. E me chamou a atenção quando eu vi essa casa pela primeira vez, justamente por causa das jabuticabeiras, mas eu não prestei atenção na piscina. É porque a casa ela é alta. Então, se você passa embaixo, você não consegue ter essa sensação do formato da piscina. Peraí, Marco. Eu só vou apagar um vídeo, porque esse vídeo a gente não pode postar. Porque o pessoal pediu pra gente não postar. Não, então não vamos pôr o... Não, é só o vídeo. Porque mostra eles aplicando. E é uma forma que eles desenvolveram para aplicar, que os concorrentes deles não sabem que é feito desse jeito. Então, esses vídeos eles pediram pra gente não já nem passei. Consegue achar aí, Leozinho? Só as fotos, só. As fotos pode. Essa casa ficou linda, gente. O closet dela é incrível. O closet, os armários são feitos de vidro, porque tem um armário que divide... Vou te mandar as fotos do closet. Que é a divisão do closet pro quarto. E esse armário ele é inteiro de vidro. Refleta. De vidro? Nossa inteiro senhora. Iluminado. O closet ficou muito bonito. E o banheiro é minha paixão, porque o banheiro a gente fez um jardim na parte de cima interna, então você toma banho com as plantas do seu lado. Ah, esse eu gosto. Ele quer vender? Ai, eu já quero vender a casa. Não, ele mora lá. Vamos lá, ó. Mandei. Mandou, Marco? Mandei. Do closet também.
Peraí, que eu vou passar pro Léo. Nossa, que coisa linda. Tô vendo primeiro que vocês, gente. Ai, lindo. Deixa eu mandar pro Leozinho, que aí o Leozinho coloca ali na tela e a gente vai falando um pouquinho sobre esse projeto de vocês. Esse projeto é lá no condomínio Costa Azul, né? Isso. É um condomínio de casas às margens do Rio Tietê, aqui no interior de São Paulo. Até eu assisti o podcast que você estava falando dele. Com o Fernando Paca, isso mesmo. Eu fiz um bate-papo com o Fernando, falando do condomínio, exato, né? Exato. Não vou chamar de ranchos, porque ali não tem nada de rancho. Não, é um condomínio residencial mesmo. É um condomínio residencial com casas incríveis como essa. Coloca pra gente, Léo, você consegue? Ai, o Léo tá ali fazendo uma careta que é pra eu esperar. Olha que coisa linda, ó. Aqui tava em fase de aí não finalização tá finalizado ainda a casa. mas já dá pra ter uma noção de como ela... É aquilo que você falou, né? Madeira, ferro, bastante espelho, vidro. Ó, o tamanho das portas, tá vendo que a gente falou? Que as portas que não é o são mais teto. baixas. Ela tá quase chegando já no limite do forro ali. Perfeito, perfeito. Vamos pra próxima pra gente ver. Aí, a piscina praia. Aí ela não tá limpa ainda, né? A gente... Esse acabamento, então, que é essa, que lembra essa areia. Que legal, E ela- não conhecia, sabia? E ela vem... Ali, a parte rasa dela é um desnível. Então, é como se fosse uma prainha mesmo. Ela vai afundando aos poucos e depois tem essa parte de degrau que vai pra parte funda, né? E ela não tem junta, não tem nada. Não. E não dá vazamento, gente? Não, tem uma impermeabilização. que na é verdade, feita toda também. piscina, né? Hoje em dia... Antigamente... eu falo antigamente porque eu tô reformando uma piscina e o cara falou, Marco, não tem impermeabilização. Então, antes o concreto já vinha com aditivos e tal que não exigia essa impermeabilização. Hoje não. Hoje a gente faz a piscina... com a estrutura, né, com o concreto armado, tijolo, reboca ela, depois impermeabiliza e depois vem e reveste, né? Então, toda piscina que a gente faz, ela tem uma impermeabilização. Então, não é o revestimento que vai segurar a água ali dentro. Olha. É a impermeabilização. Tá? Que legal. Ele ajuda, nesse caso aí também, ele ajuda até porque ele é resinado, então ele é aplicado, depois da aplicação dele vem uma outra resina por cima, Tem então todo um ajuda um preparo. pouco, mas tem a E é um impermeabilização antes revestimento disso. que não dá Olha emenda. que coisa... Não dá emenda? Então, assim, se ele começar uma parte, ele tem que acabar essa parte. É como se fosse um lamato. Então, por exemplo, essa prainha, eles acabaram 8 horas da noite de terminar de passar o revestimento, porque não podia parar. Caramba. Volta lá um pouquinho na piscina, Léo, desculpa. Volta ali. Aqui, né? Isso. Olha que coisa linda. Essa foto é maravilhosa. E eu me lembro dessa casa. Foi o dia que a gente se encontrou, lembra? Foi. Que a gente tava lá. E eu falei, gente, mas como que ele plantou? Essa jabuticabeira cresceu grande. Aí o Marco falou assim, não, A Daiane. gente trouxe lá. Nós escolhemos a jabuticabeira adulta já para levar para casa. E a gente plantou ela em fase de obra para realmente quando chegasse nessa fase da entrega, ela já está Formada, bonita. ela veio formada, mas ela sente um pouco e depois ela Ela já deu fruto quando estava em obra várias vezes. E é um cliente que tem filhos pequenos, então essa prainha é muito útil. As crianças só ficam nessa prainha. É algo que precisa, né? Até porque os filhos são pequenos, mas essa cerca Esse gradil, né? isso, Esse gradil. ela é removível, você consegue remover, mas por conta dos filhos pequenos, né? Ele tem um recém-nascido e outro de 3, 4 anos, então, por questão de segurança, a gente precisa ter. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa piscina é aquecida? Só que não é solar. É aquecedor, trocador de calor, que é Esse é elétrico. elétrico. Ah, também não conhecia. O que é o trocador de calor? É novidade também ou não? Já Mas é a um mesma sistema. função, só que ele é elétrico. Mas então ele tem energia fotovoltaica. Ele tem. Ah, porque aí ele Exato, compensa. ele Legal. usa energia fotovoltaica, que gera energia, e aí Tá. compensa. É uma piscina muito grande, então precisou do trocador de calor para ter uma eficiência melhor. Entendi. Vamos para a próxima, pra gente ver a próxima foto. Você mandou do banheiro? Do jardim? Ah, aqui durante o dia, No né? banheiro não. Deixa eu ver se eu Até tenho. me perguntaram, como que faz pra água ficar azul?
É só colocar água dentro da piscina, que ela fica dessa cor por conta Não, do eu ia revestimento. falar isso, mas porque o revestimento é branco É um tom de areia. É areia, é a cor de areia. Cor de e areia. fica azul. Fica. Só de colocar água. Caracas, que engraçado, que Só o legal. que vocês fizeram pra piscina ficar azul? Nada. Vamos pra próxima. Aqui a gente chegou no close. Olha que coisa linda, que espetáculo. Esse é um armário que tá encostado na parede, então só a frente dele é de vidro. Volta lá, Léo. Agora esse daí ele é inteiro de vidro, que ele divide. Atrás dele é a cabeceira da cama. Então ele É tudo de vidro, tudo de vidro. tudo. As laterais, o fundo, todo de vidro e todo iluminado. Caramba, nunca tinha visto um guarda-roupa assim. Vou te levar lá pra conhecer essa casa. Ai, eu topo. Eles são amigos Olha que lindo, que lindo, que lindo. Volta na primeira, Léozinho. Muito bonito. Então é um cliente que topou essas ideias diferentes. Então eu gosto muito desse projeto por conta disso. Saiu realmente do jeito que a gente planejou. Tá igualzinho o projeto 3D. Que legal, Bia. E isso daí é diferente, né? Porque assim, não é todo mundo que topa. Não, não é. Até por ser vidro, né? Às vezes o pessoal fica receoso de... Ai, mas não vai dar trabalho de limpar? Mas não dá. Na verdade, o vidro é até mais fácil de limpar do que o MDF. Nossa, muito legal. Gostei. E o piso é o quê? Aqui é laminado? Laminado. É laminado. Fica lindo o piso laminado do que eu tava te falando. A gente estava falando sobre uma reforma, né, Bia? Vamos falar um pouquinho dessa reforma. É uma solução ótima para quem não quer quebrar e não quer investir tempo de obra e nem grandes valores, colocar um piso laminado. E ele tem tantas cores, tantas opções. Tem. Rodapé branco, preto, da cor do piso. Tem muita coisa alturas hoje. de rodapé diferente, com friso, sem friso. Tem muita opção. Então, eu acho que é o que a gente estava falando naquela residência. Quando o cliente quer investir e ele não quer gastar grandes valores, é uma solução que eu acho super viável e traz um pouco de aconchego também para o ambiente, por ser um piso que imita uma madeira, né? Você sabe o que eu percebo? Como a gente vive numa região que é muito quente, Araçatuba é muito quente, tem altas temperaturas, né? No frio nós sofremos, porque o piso de porcelanato, o piso cerâmico, nossa senhora, vai subindo aquele frio na gente, né? E a gente não sente no piso de laminado. O piso laminado para quartos eu acho que é perfeito, porque você acorda de manhã, tem gente que gosta de andar descalço, você acorda e você não sente Esse choque. choque térmico, Choque, assim. Eu acho perfeito para dormitório o piso laminado e acho uma solução rápida para uma reforma. Legal. Fala, Marco. Não? Não? Eu tava procurando foto aqui do banheiro pra poder mandar, mas as que estão aqui não. A gente vai tirar banheiro foto dessa que casa você falou. Que legal. A gente vai fotografar essa casa e em breve a gente já vai ter no lá fotografar. E vai estar postando lá no nosso Instagram. Legal. Olha, pra gente encerrar, eu quero que vocês falem um pouquinho do que vocês pensam. E de repente, assim, como que vocês veem o mercado de Araçatuba num cenário, se eu comparar Araçatuba com um cenário nacional? A gente está numa tendência de mercado, de projetos, Sei, nós temos aqui, porque assim, o mercado imobiliário é uma pujança. Eu falo que o mercado imobiliário tem vida, né? Porque às vezes você fala, vou mexer com concreto, vou mexer com ferro, isso não tem vida. Mas não. Eu vejo como uma transformação, é um negócio muito dinâmico. E as tendências que acontecem aqui em Araçatuba, eu posso dizer que nós estamos na mesma tendência do que vem acontecendo no mercado nacional ou não? Nós temos peculiaridades diferentes. Dá para fazer essa analogia? Ou... Não, eu acho que Araçatuba segue um padrão aí do que está no cenário nacional. Certo. Né? Claro, tomando as devidas proporções, né? Mas tá ali seguindo o que a gente vê no país de um modo geral, né? As pessoas, a tendência, há uma
migração muito grande aí para condomínios e tal. Então, a procura de imóveis em condomínio tá muito alta, né? Você pode até falar melhor que eu sobre isso. Então, é uma tendência. Araçatuba tem bastante condomínios aí e tem alguns aí ainda para sair pela conversa que a gente escuta aí. Então, a construção sempre está ali, né? Puxando o mercado e tal. E sempre está em alta, né? Pode diminuir, de repente um padrão um pouco mais baixo dá uma freada, um padrão mais alto está mais aquecido, mas a construção sempre está... Não para tá totalmente. movimentando. Não né? para, né? É um segmento que não para. A gente pode sofrer interferências da economia, que é o natural. Sim. E sempre, assim, um momento ser mais favorável para a classe baixa, a classe média e depois a classe alta. Exato. Mas nós temos um mercado realmente muito dinâmico, né? Sim. Sim. E, assim, não estaciona. Sempre ideias novas. Sempre ideias pensando com a preocupação do meio ambiente, com a qualidade de vida, saúde. São sempre ideias novas que a gente vê que vem trazendo. Vocês acabaram de falar agora sobre o que vocês viram na Casa Cor em São Paulo, né? E, Bia, para você, assim, como que você vê tudo que já passou na sua vida, de quando você começou até agora, como que você vê toda essa evolução do mercado, do seu trabalho? Nossa, pergunta profunda, né? Você se sente realizada, Bia? Nossa, muito. Profissão, e me encontrei nessa profissão, eu gosto muito de transformar os ambientes, de ver a carinha dos clientes felizes quando entra na sua casa. Eu acho que, assim, agora, o mercado do jeito que está agora, está surgindo muita reforma. Reforma. Muita. Pelo menos para a parte de interiores, assim, está aparecendo mais reforma, tanto de apartamento quanto residências. E eu gosto de reforma, pelo que o Marco falou, eu gosto de ver essa transformação, porque a gente vê um potencial no imóvel do cliente que às vezes ele não vê. Então é muito bacana. Mas a evolução é constante, a gente está sempre aprendendo coisa nova, evoluindo a cada dia. O que eu fiz ano passado, se eu olhar hoje, pode ser que eu fale, isso eu faria diferente. Ô, Bia, eu vou falar um negócio que eu vi lá no seu escritório. O dia que eu fui lá, eu falei, eu tenho 48 anos, né? Então, quando eu tinha meus 12 anos, a gente via muito revestimento em parede. E aí, a gente vai crescendo. A gente deixou de ver revestimento na parede. O dia que eu fui no escritório de vocês, estava colocando umas personas Na parede. Mas é o que eu falei, as tendências dos grandes formatos. Antigamente, o pessoal colocava revestimentos menores. Sim. Em áreas molhadas. Mas beleza, é o que sempre colocou. Né? Cozinha, lavanderia e banheiros. Hoje a gente usa o revestimento como parte da decoração. Às vezes ele é um painel de TV, às vezes ele está num hall de entrada, marcando o hall de entrada. Então, assim, os grandes formatos e esses revestimentos para a parede tá utilizando. Em fachada também tá utilizando muito. Garagem. E teve um momento que não usava mais revestimento em parede. Então, assim, existe também essa... Vai e volta. Esse vai e volta, né? Às vezes não no mesmo formato, Sim. da mesma cor, do mesmo tamanho. Aconteceu isso com uma cliente que, né, você conhece, que eu coloquei um detalhe na frente da ilha, que era um revestimento menor. Aí ela falou assim, Bia, isso me lembra minha infância, minha escassez, eu não quero por isso. Aí eu falei, mas... tá usando. Ela falou, eu entendo que tá usando, mas me remete ao que era antes, porque tem muita coisa na decoração que vai e volta. Então, hoje a gente tem detalhes também menores, mas são para detalhes, não são para hall de entrada, essas coisas. Mas existe, que remete ao que a gente tinha antigamente também. Legal. Gente, e é isso.
Faz um tempinho que a gente está aqui, agradeço a presença de vocês. São 2 profissionais que eu gosto muito de trabalhar, indico o trabalho, Obrigado. confio muito em vocês, tá bom? Adoro vender a casa deles. Um projeto mais lindo que o outro, que eu tenho conhecido já alguns. Só tenho a agradecer. A gente que tem que agradecer aí por essa parceria. Mais uma vez a gente está aqui conversando com você. E é recíproco, a gente também admira bastante o seu trabalho, indica toda vez que bom. Que a gente conversa com a Daiane que ela tem um imóvel legal para você lá. Legal. Ó, deixa um telefone de contato lá do escritório, caso alguém queira. Fala lá, ó, na câmera. Tá, vamos deixa lá. Seu telefone de contato. contato. O telefone lá do escritório, o nosso escritório é junto, né? Então, é um telefone lá, o 98142-3349. Endereço? Rua Torres Homem, 552. Então, se você estiver procurando um arquiteto, designer de interiores com arquiteto, tudo pronto, quem sabe fazer aquela piscina de areia? Consulte os nossos queridos Marcos Stella, Bia Ribeiro. Muito obrigada, viu, Bia, pela sua presença. E é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui hoje com o Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Na próxima semana nós teremos mais novidades sobre o mercado imobiliário. Muito obrigada. Toque no sininho aqui, ó, para que você possa acompanhar o nosso próximo quadro e sempre novidades. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, meninos. Muito obrigada. Tchau, Dai. Obrigada.